Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro da semana, onde damos início à nossa jornada Corte Sem Medo. Esse pequeno movimento que estou fazendo exatamente agora vai ser extremamente valioso esta noite. Vocês vão entender por quê, pois fará parte de um dos nossos assuntos do primeiro encontro. A live número 1 da semana que inicia. Sejam bem-vindos à jornada Corte Sem Medo. Durante esta semana, de 8 a 14, eu estarei aqui todas as noites com vocês, mas também com 3 aulas exclusivas apenas para quem está inscrito de maneira gratuita na jornada. Alguns segredos que eu antecipei para vocês. Vocês recordam da nossa semana de aquecimento? O Chanel, alguns detalhes, fizemos uma estrutura, mas faltou algo. Estará na jornada, nas aulas exclusivas. Todas as noites aqui, demonstrando para vocês mais técnicas de corte e a importância de termos um norte na hora de cortar um cabelo. Um norte para começarmos, para entendermos as fases de um corte e terminarmos com chave de ouro. Uma semana para entendermos que é possível deixar o medo da tesoura de lado, usar ela para entregar aquilo que sempre sonhamos, sempre imaginamos para as nossas clientes. Às vezes nos limitamos a alguns resultados, só as pontinhas, só desliza aqui, cabelo Chanel talvez não, cabelo curto então eu fuja, ou fica sempre no quase está bom. Falta algo nos meus cortes, tem algo que não encaixa, mas na produção fica lindo, mas falta algo. Esse algo é possível ser encontrado. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador, e eu ajudo profissionais cabeleireiros a deixar de uma vez por todas o medo e a insegurança de cortar um cabelo de lado e sim ajudar a entender como personalizar os cortes de cabelo para suas clientes. Esta noite, pessoal, preparei aqui uma atividade riquíssima e quero falar com vocês sobre algumas questões. Já está no ar, primeira questão, já está no ar a aula 1 da jornada. Quem tem acesso, quem está inscrito na jornada Corte Sem Medo. Durante toda essa manhã, eu e a minha equipe preparamos, lançamos os links, passamos por dificuldades, tenho a certeza que vocês também têm a compreensão que buscamos sempre o melhor para todos que estão agora conhecendo um pouco do meu trabalho, e quem já conhece há muito tempo sabe o quanto a gente preza por entregar as coisas sempre certinhas. Superamos os desafios tecnológicos hoje pela manhã com tranquilidade, nos comunicamos com vários inscritos, tivemos a compreensão com certeza da maioria que acompanha o nosso trabalho e a aula já está liberada. Todo esse conteúdo que vocês vão acompanhar nesta noite, as aulas exclusivas da jornada e as lives de aquecimento que já estão aqui disponíveis no meu perfil para que vocês possam ver, rever quantas vezes forem necessárias, ficarão no ar apenas até o próximo domingo, dia 14. Dia 14 nós encerramos a nossa jornada, certo? Aqui ao vivo com um corte passo a passo. Se prepare, porque esse domingo é o último dia, a live de domingo não ficará salva. Um corte passo a passo. E depois, claro, todos sabem desde o início, a partir do dia 15, quem quiser seguir com a gente, estudando profundamente cortes de cabelo, com todo o acesso ao meu conteúdo, com toda a minha atenção, mas todos os bônus, enfim, tem sim essa oportunidade. Mas até lá, muito conteúdo. Eu tenho recebido muitas mensagens, vocês que acompanham aqui o meu Instagram, eu aconselho, inclusive, que vocês acompanhem sempre o perfil, abrindo o perfil e observando quanto conteúdo legal compartilhamos com vocês. Então, nunca fiquem presos apenas a um conteúdo que aparece. Usufruam demais do perfil, do canal no YouTube, também tem muito conteúdo. Só que alguns deles, como os dessa semana, ficarão disponíveis por pouco tempo, certo? Então, a primeira questão, em uma jornada que começamos essa semana, que tem o nome de Jornada Corte Sem Medo, que há 1 ano e meio, desde o meu primeiro evento ao vivo online, tem este nome que marca a jornada, que antecipa o método Paulo Bassani de ensino
completo, online, eventos que fizemos aqui com muito carinho para vocês, compartilhando informações. Corte sem medo. A primeira questão, eu quero sempre fazer uma reflexão e tenho certeza que muitas de vocês ou estão começando na profissão, ou muitas também já vivem há muitos anos, honestamente, trabalhando no seu salão, constituíram a sua casa, sua família, tiveram seus filhos educados, formados através das mãos e o capricho do seu trabalho. E mesmo assim nunca pararam de estudar, sempre buscam ser melhores. E essa é a máquina da vida. É isso que a gente precisa, de pessoas que queiram percorrer o caminho e nunca parar, nunca estacionar, certo? E quem está começando já ter a direção correta, ter o norte correto, se permitir fazer o caminho, se permitir passar inclusive por percalços, mas sempre abastecido de informação. Muitos profissionais, assim como eu, tenho certeza que vocês me assistiram, que me assistem e me acompanham, talvez vivenciaram isso. Nunca conseguimos ter escolas que nos ensinassem todos os passos, todos os fundamentos. Nós íamos aprendendo por talento inato nas mãos, ou por olhar a nossa colega ou a nossa mãe, ou onde que sempre a gente foi fazer os nossos cursos, que contavam as histórias pela metade, eu diria, não inteira. E lá fomos nós, corajosos, corajosas, amantes daquilo que fizemos, apaixonados por cabelo e por toda a área da beleza, enfim, desde as unhas, da depilação da sobrancelha, da coloração da mecha. Afinal, muitas profissionais são polivalentes, trabalham em várias funções. Tenho certeza que tu que me escuta faz penteado, faz coloração, faz escova, hidratação, tira a sobrancelha, algumas são manicures, outras fazem depilação também. Isso faz parte do nosso processo, onde ganhamos o nosso dinheiro honestamente. O meu papel, junto a todos vocês, é aperfeiçoar uma área que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade, que é o corte de cabelo. Todas as pessoas não, tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos e a essas pessoas, às vezes, um polimento apenas. Mas muitas pessoas têm receio de realizar cortes de cabelo. E o meu trabalho é aperfeiçoar esta arte junto a vocês. Algumas pessoas passaram pela minha vida. Algumas escolas passaram pela minha vida. Alguns grandes mestres passaram pela minha vida e me entregaram algumas informações que fizeram a diferença e ainda fazem na minha vida. Quando eu as recebi, eu tenho certeza que vocês vão entender. Quando eu imagino e quando eu volto ao Paulo Bassani há anos atrás, quando eu recebi as informações, os meus resultados não são os mesmos que eu tenho hoje. Porque hoje tenho mais experiência, mais prática, evoluí em todos os movimentos. Mas quando os recebi, pratiquei até chegar no resultado que eu sempre sonhava. Muitas de vocês têm talento nas mãos, a vontade de aprender. E se tiverem a oportunidade de ter acesso à informação, como um dia eu, graças a Deus, tive através de grandes professores e grandes escolas, vocês vão voar como nunca imaginaram antes, ou como sempre sonharam, seria o mais adequado. É dessa forma. Muitas pessoas de talento sofrem porque falta, às vezes, a informação, a conexão, para juntar todo o talento, um pouco de técnica, para que a inspiração se torne realidade através das mãos e da tesoura. E é isso que nós vamos fazer sempre, esse é o meu papel. Afinal, são 19 anos como educador para profissionais cabeleireiras. E é nessa área que constitui toda a minha história. Comecei muito cedo no salão, com 12 anos de idade, com 13 anos eu já cortava cabelo e assim foi indo. A minha vida sempre vivenciando e sempre sendo um pouco melhor por dia. Não que os outros, mas que a mim mesmo. Percebendo, estudando, absorvendo, sempre da melhor forma possível. Sofri muito, deixei lados diferentes. O Chanel para mim parecia uma obra sem fim, parecia um rato correndo numa roda. Correndo, eu ia para um lado, eu ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro, desfiava, nunca tinha fim, porque eu não sabia onde estava indo. Alguns cabelos curtos, por exemplo, me causavam muito desafio, muita dificuldade para encaixar franja, encaixar nuca. Tudo isso eu sofri na pele. Interpretar a cliente, conversar em conseguir conduzir, interpretar e conduzir, sugerir. Repetir o mesmo corte, sempre um pavor há muitos anos atrás. De um tempo para cá,
quando recebi essas informações que quero compartilhar com vocês. Hoje tenho uma vida equilibrada, não estagnada. Entendam isso. Eu tenho uma vida profissional equilibrada, mas jamais estagnada. Por quê? Porque nunca paro de estudar, nunca paro de pensar como também posso transmitir informação. Sou um educador que jamais vai ficar estagnado. Sempre crio tudo que for necessário para tornar mais criativo, mais fácil o entendimento por parte de quem me assiste. E com as minhas clientes, o entendimento, corrigindo os meus próprios erros, os meus defeitos, sempre indo atrás daquilo que eu tenho dificuldade, nunca ficando parado. E o Paulo Bassani de hoje, aqui 5 anos, será 5 anos melhor. Como profissional, como pai, como educador, como esposo. Se estivermos aqui 5 anos na frente iguais, alguma coisa está errada. A gente parou no tempo e não é isso que eu quero para vocês. Nesta noite eu vou mostrar uma falha que eu vejo onde muitos profissionais de talento, muito talento, principalmente quando querem compartilhar. Eu aprendi assim. Meu pai está vivo, graças a Deus. Meu pai e minha mãe têm 80 anos de idade, minha mãe 81 anos, meu pai a vida inteira como cabeleireiro. Não, a vida inteira não, porque ele se tornou o barbeiro cabeleireiro aos 24 anos de idade. Mas aprendi muito com ele, olhando, observando, mas meu pai, dentro do seu talento próprio, sempre me estimulou, e corajoso que era, dava o seu próprio cabelo para eu cortar. Me estimulava a cortar cabelos de quem vinha aqui. E sempre falava, puxa assim, vai indo aqui, aqui. E, meu pai tem um talento intrínseco, é dele, é natural, ele percebe o corte, ele sabe conduzir os movimentos. Mas ele tinha muita dificuldade em me passar essas informações. Então ele falava muito comigo. E quem aí já não aprendeu? A técnica do ó. Paulo, puxa assim, ó. Aqui, ó. Mas aí tu puxa aqui para trás, ó. E corta. Aqui, ó. Ó. Gente, me dá calor e desce um suor em cada bolinha da minha coluna quando eu assisto pessoas de talento e reconhecido, que eu tiro o chapéu como profissionais cabeleireiros, querendo compartilhar com alguém que está ali assistindo através da técnica do ó. A experiência em sala de aula me mostra que a gente precisa decodificar todos os movimentos, construir a informação, fazer e gerar entendimento em cada movimento. Afinal, eu não estou aqui para mostrar o quanto sou habilidoso, giro as tesouras, bato rápido, fazer carão. Não é esse o meu papel. O papel de alguém que quer de verdade compartilhar informações é decodificar a informação, ser paciente, detalhista, repetir. Afinal, eu me preocupo em construir a informação e fazer sentido. E quando a gente acha que entendeu, nós voltamos e pegamos pedaços que as lacunas estavam não preenchidas, estavam em branco. Então, na vida de vocês, sempre que virem algo pela primeira vez, nunca digam que entenderam. Vejam de novo sobre outra ótica. Ora olhando só a mão do corte, ora olhando só a mão da tesoura, ora olhando o corpo, ora olhando o cabelo, ora escutando 1, 2, 3, 4 vezes. Dessa forma, a gente começa a conectar a informação. Então, estudar nunca foi em nenhum lugar para pessoas que não gostem do esforço mínimo, eu diria. Nós precisamos nos dedicar. Sempre descerá uma gota de suor em toda a área da nossa vida que a gente quer evoluir. Sempre será assim. Então, dessa forma, e contando que vocês são profissionais dedicadas, contando que vocês se preocupam de verdade com o resultado final e que destinam tempo da vida profissional em todas as áreas de vocês, que amam coloração, mechas, penteado, corte aqui comigo, se dedicam parte do seu dia ou da semana a estudar e ser um pouco melhor. Sempre temos tempo e tempo é prioridade. Se é prioridade, arrumamos tempo. Fizemos isso com a doença. Mudamos toda a nossa vida quando estamos com um problema grave. Podemos ajustar o nosso dia, a nossa semana para estudar intensamente. Espero que encontrem no nosso perfil e dentro do nosso trabalho como educador um caminho agradável, fácil de entender e que é repleto de informações.
Muitas vezes vocês estão enxergando aqui apenas a ponta da informação. Um pequeno olhar, talvez, já que desperta a curiosidade. Mas tem muita informação, muita coisa para vir e eu entregar para vocês. O tempo me limita, mas quero compartilhar sempre ao máximo com vocês. Bom, falei que o nosso movimento aqui, ele tinha uma função. Vocês lembram? Vamos recapitular ele aqui. E os meus pontos, se algum ponto saltar, vamos colá-lo de novo. Eles serão importantíssimos nessa noite. Veja, nós fizemos aqui um pequeno movimento, certo? A primeira questão, sempre alerto para vocês. Olha como é bacana. Tá? Vou falar da técnica e do que eu quero, mas veja que tudo começa na forma como nós conduzimos o pente e a tesoura, certo? Vamos fazer um movimento, como eu não gostaria que vocês fizessem. Subindo o braço, erguendo o cotovelo, se entortando. Veja, um braço e outro. Estou fazendo a mesma projeção, mas elevando o cotovelo acima do ombro. Aí lá vou eu com a tesoura, entorto o meu pulso e corto. Eu posso fazer isso de várias formas, mas existem formas que equilibram o meu corpo, fazem os meus cotovelos subirem juntos, eu ter equilíbrio e controle sobre tudo que estou fazendo, de verdade. Pulsos retos, posições variáveis da tesoura, que não são firulas, enfeites ou manobras, são movimentos essenciais que nós temos que desenvolver. Paulo, eu não consigo. Bom, quando vamos à academia, caminhamos um pouco, já ficamos suados. Se insistirmos, caminharemos mais, até correr. Se correr, cansaremos num ponto. Se insistirmos, correremos mais. Se nós formos nos alongar e doer atrás das pernas, nós podemos mais. Se um pouco por dia fizermos, quando a gente vê, a gente tem uma flexibilidade incrível. Então nunca digam eu não consigo. Talvez diga, Paulo, eu não quero tentar, eu desisti. Eu sou assim. Eu não gosto de avançar. Aonde dói, eu paro e recuo. Diga isso, mas não diga não é possível. Sempre é possível, com boa orientação e repetição. Não é o assunto desta noite, mas é um despertar para vocês. O que eu quis fazer aqui, neste pequeno exemplo, é o seguinte. Olha só que bacana. Eu tenho aqui um cabelo cortado, como se fosse um long bob, certo? Um corte médio. Aí o que acontece? Nós vamos dar o que a maioria gosta, assim, movimento. Vamos dar um movimento, porque ela não quer ele sólido, não quer ele inteiro. Vamos dar um pouco de movimento. Maravilha, vamos lá. Muitas pessoas vêm desta forma. Vocês observam que aqui a minha mão de corte é a que está segurando a tesoura, seja ela esquerda ou direito, isso não importa nem um pouco. Aqui vocês me enxergam pela câmera invertida do celular, então estão me assistindo como se fosse a minha mão esquerda cortando, certo? Então, desta forma, vamos imaginar que estamos fazendo um movimento. Vindo a mão de baixo para cima é confortável, vamos dar movimento. Vamos fazer este movimento. Achei a referência, olha que coisa linda, referência, tá vendo? Nossa, eu vou fazer um pouco de movimento no meu cabelo long bob. E lá eu faço. De repente, eu quero uma figura triangular e aí estaciona a mecha de um lado. Vamos supor que seja uma mecha fixa. E eu sigo com o meu movimento, agarrando, venho aqui, falando assim, ó, puxa aqui, ó, maravilha, ó, coisa linda, ó. Observem os pontos, tá? Ó, vem aqui. Mesmo que eu faça movimentos de preservar o perímetro, como o Paulo me falou, eu venho, mas eu vou cortando e eu vou seguindo o meu conforto físico. Afinal, o meu pulso, segurando o pente dessa forma, como se fosse uma faca, sempre vai apontar para cima desse lado. E é tão confortável fazer isso para cima. Veja, meu pulso está reto. Não preciso me desconfortar. A minha mão de corte vem de baixo para cima. Maravilha, que coisa fácil, coisa boa. Dei movimento. Muitos chamam isso de camadas. Fiz camadas. Observem. O fio de cima e o fio de baixo. E aí, como a gente aprendeu no O, e não dá nome aos bois, eu falo assim, não dá nome aos movimentos. Viemos desse lado. E aí, se permanecermos nessa posição, por exemplo, onde o corpo agora começa a pedir determinado movimento, porque senão ele sofre, quanto mais eu entorto, mais dói, eu recuo. E de repente, eu falo, vamos dar o mesmo movimento. Maravilha, olha só, isso, estou fazendo camada. Que coisa boa, peguei a referência, o fio é o mesmo, mesma altura.
Vamos cortar um lado desse long bob, maravilha. Eu aprendi que tem que fazer uma mecha fixa aqui, girar, agarrar, conduzir. Mas eu estou segurando ele aqui, estou penteando ele para trás. Veja, meu pulso está reto, está tudo confortável. Eu corto com maestria, tudo certinho. Pego mais uma porção, giro. Vamos imaginar que eu estou fazendo aqui uma condução em mecha fixa, atrás da cliente, mas eu não cuido o simples, eu sou guiado pelo puxa assim, ó, e pelo conforto físico. Aquilo que começa a doer o meu corpo relaxa, aonde começa a torcer os pulsos, o meu corpo recua geralmente. E o que eu fiz aqui? Sem eu talvez perceber, mas conversando com a cliente, foi que um lado cortei exatamente diferente do outro lado. Desse lado, vocês notaram que o fio de cima ficou mais curto e o fio de baixo ficou mais longo. Desse lado, que eu trabalhei com a mão de corte vindo de baixo para cima, me entortei um pouquinho, fui conversando com a cliente, joguei o quadril para o lado, o fio de cima ficou maior do que o fio de baixo nessa parte. Isso em cabelos mais longos, às vezes é como uma música baixa, um sussurro. Quando o cabelo vai ficando cada vez mais curto, cada vez mais curto, cada vez mais curto, isso representa lados completamente diferentes. Cabelos curtos que afundam de um lado e que fica uma bolinha do outro. Ele fica um cogumelo de um lado, ele fica achatado do outro. Não que cogumelo e achatado sejam termos ruins, porque quando eu quero leveza, movimento, alongamento, eu posso chamar isso de achatado, mas é a forma pejorativa. Eu posso criar um movimento, leveza, remoção de peso, ou posso construir peso. Só que quando eu quero algo de um lado, eu tenho que repetir do outro e não criar movimentos diferentes. Cabelo curto é muito entendimento, postura e entendimento disso. Veja, meu pente navega em relação ao crânio e ele sempre precisa entender o que está acontecendo, qual a relação dos fios em relação à figura. Como falo, a técnica do ó faz a gente puxar assim, ó, ó. Vamos cortar uma base tão simples, ó. Vem aqui, ó, e aí puxa aqui assim, ó. Puxa aqui. Opa, elevação. Ah, mas não tem problema. Puxa um lado para cima. Vai cortar o outro lado. Mas que coisa legal. Aí o outro lado, de repente, vem aqui. Penteia ele num ângulo um pouquinho mais baixo. Ou inclina os dedos, mas principalmente em relação à elevação. Um lado, elevou-se. O outro, cortado a 0 grau. Paulo, mas eu faço isso nos meus cabelos longos e não percebo nada. E eu concordo contigo, talvez não perceba. Faça isso num cabelo denso, maçudo, grosso e que sobe, que for liso, espesso, e tu vai ver que um lado fica gritantemente horrível, mas com um babyliss fica tudo lindo. Não é isso que queremos. É dar nomes aos bois, entender o que estamos fazendo de uma maneira tão leve que se torne divertido e que a gente possa conversar com a cliente naturalmente. Com diversos assuntos, né? Diversos assuntos, mas que realmente a gente não perca o controle das estruturas, o entendimento do que está fazendo. Veja, o que eu acabei de fazer para vocês foi um exemplo aqui demonstrado, aonde sobre mesma referência, e aqui está a referência, o mesmo movimento que fiz para todos vocês, tá? Maravilha. Vamos imaginar que deslocamos o mesmo movimento para um lado e para o outro. Veja, temos o mesmo ponto de referência. Mas a gente trabalha com ó. Eu puxo assim, ó, eu vou dar movimento. Movimento tem que ter um entendimento. O que está acontecendo aqui nesses pontos? O que eu quero para aquele long bob? O que eu quero para aquele Chanel? O que eu quero para aquele corte médio? O que eu quero para o corte curto em relação ao crânio? Eu tenho que entender, eu tenho que parar e perceber isso. Ai, Paulo, mas depois ela bagunça. Mesmo assim, seja honesto, construa com maestria e depois decore. Sempre assim. Entenda todas as fases de um corte de cabelo. A conversa é o diagnóstico. Sempre. Tem gente que pula isso. Tem gente que pula isso. Quer ir direto para o final. O atendimento, o entendimento, como fazer, o que ela quer, quem ela é. Como que eu vou cortar? Às vezes as pessoas perguntam, Paulo, tu demora quanto para cortar um cabelo? Eu posso falar, eu posso cortar em 15 minutos, 20 minutos. Talvez a estrutura em 15 minutos. Isso é cortar? Não.
O meu entendimento de corte é atender um ser humano, certo? E eu acho impossível atender um ser humano, honestamente, em 15 minutos. Saber os seus desejos, as suas dificuldades, o seu histórico, o que ele pretende, os seus hábitos. Lavar um cabelo já estou atendendo, certo? Lavar muito bem, com cuidado, capricho, orientação. Vir a cadeira, criar a forma e saber quais são as fases do acabamento. A fase úmida, a fase seca. Entender como ela vai secar, orientar, se despedir com boa orientação. Para mim, isso são as 4 fases de um corte de cabelo. Atender e criar, certo? Atender primeiro. Criar o design, executar o design, personalizar o design. Sem pular nenhuma dessas fases. Uma pode ser mais rápida, outra, mas sempre dessa forma. Aqui nos desconcentramos e aí nós vamos no ó. Puxa aqui, ó. Aí eu vi um vídeo, eu entendi. Puxa um lado, talvez, né, um lado mais confortável que a gente observou, né? Ou, na verdade, os dois foram confortáveis. Só que como são diferentes, a gente foi obedecendo o corpo e não a mente. Corpo, temos que obedecer a mente. Ela guia o movimento. Vamos imaginar que um dos lados, como falei, sobre mesmo ponto e referência, os dedos ficaram nesta posição. Foi exatamente o que vocês me viram fazer em um dos lados, certo? Mas o outro, como nós estamos dando movimento ao cabelo, sempre movimento ao longo do certo? Nós posicionamos os nossos dedos de uma maneira mais confortável, vamos supor assim, de baixo para cima, desta forma, como se fosse isto, tá? Veja que quando eu me posiciono aqui para vocês e vou me abaixar, com cuidado para não cair ao vivo, notem lá, certo? O que vocês percebem nitidamente que os pontos de referência aqui são os mesmos, mas a posição dos dedos não. E isso é tão fácil de se equivocar, mas é tão simples de se equivocar. E num cabelo curto, isso pode criar nesse lado um cheinho, que a gente chama, né? Ou uma marcação, ou um degrau. E deste lado, em repouso, leveza, alongamento. E aí faremos o que nós? Daremos nós culpa à lua, claro. Dizendo que o lado que ficou mais cheio, talvez, foi porque ela veio cortar na lua cheia. O lado que ficou mais minguado, mas com leveza, movimento, sem peso, talvez ela venha cortar na minguante. Cuidem um pouco disso. Deixem a lua o seu papel sobre as forças da natureza. Respeito todas as opiniões que divergem da minha, mas muitas vezes nós podemos, sem saber o que estamos fazendo, em um dos cortes, criar isso quando ela queria isso. Ou em outro corte, criarmos isso quando ela queria isso. E aí ela fala, mas ficou mais cheio. Deixa eu ver aqui na tabelinha. Só pode. Cortaste na lua cheia. Eu sabia que era isso. Sabia que era isso. Isso estou falando só em estrutura. No movimento simples são dezenas, centenas, e a gente pode ter um entendimento cada vez maior. Paulo, mas isso não é tão impactante. Vamos ver agora em repouso? Vamos lá. No seu repouso natural, um pequeno movimento. Vejam que a base do long bob está a mesma. Vamos aproximar aqui. A base está a mesma, não mudei a base. A base foi feita, vamos supor que tenha sido muito bem feita, inclusive, certo? Esse lado tem um comportamento. Maravilha. Lembre-se que tudo partiu do mesmo ponto, o mesmo movimento inicial. Tá? Maravilha. Esse lado tem um comportamento. E este? Já começa as diferenças aqui, ó, de altura. Mas o principal e o mais grave é o comportamento. Notem. A distância de um lado e outro, completamente distintas, ficará um dente em um dos lados, certo? Mas quando eu volto lá para cima, tudo começou do mesmo jeito. Tudo começou do mesmo jeito. Tá tudo certo.
Só que ou a gente entende exatamente o que está fazendo, aprende a construir e aprende na sutileza. Eu sempre vou voltar à base, à estrutura, ao fundamento, a este cara aqui, a esses movimentos, que as minhas alunas sabem muito bem o quanto me dedico para que esta ferramenta seja trabalhada de uma maneira incrível e com muita dedicação, porque é a partir dela que tudo começa a dar certo ou errado. Que a tesoura facilite e nos dê saúde durante toda a nossa vida. Saúde e resultado, porque algumas técnicas de construção e acabamento precisam de alguns movimentos. Como falei, não são firulas, são movimentos de base importantíssimos para que a gente aprenda sempre, sempre. Tá? Muito bem, veja só o que aconteceu aqui. Então a gente nota que um lado e outro pode, com o movimento, gerar no long bob um tipo de movimento e talvez aqui outro tipo de movimento. E aí sabe o que acontece muitas vezes? Aquela curvinha linda com a pontinha de fora, maravilhosa sempre, um ring light, aquela cara levemente de míope olhando com a boca entreaberta junto com a cliente. E aquilo fica sempre bom. Quando ela lava e ela volta para a vida normal, de um ser humano normal, de uma mulher normal que lava o cabelo e seca sozinha, às vezes um lado fica bem distinto do outro. Ou eu preciso trabalhar tanto batendo tesoura, tesoura desfiando, 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 rasgando, 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 fluindo, incorporando, eu brinco, para criar algo que fica belíssimo, mas não era nada perto disso. Não era nada perto de um dos lados que eu queria. E aí a cliente pode até falar assim, ó, ficou legal, mas ficou muito curto. Ficou legal, mas não era bem o que eu queria. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Nós precisamos entender cada vez mais os movimentos. Antes de eu começar meu próximo assunto com vocês. Vocês notaram como esta relação é tudo? Em relação ao crânio, certo? Muito cuidado com todas as posições. O que cada inclinação gera em figura e movimento. O que acontece em cada movimento dos meus dedos em relação ao crânio. Tudo isso te entrega uma figura, algo visual. E depois tu vais observar as direções. E depois tu vai aprender a esculpir cada forma da melhor forma, né, que seja através da texturização, com bom senso, guiada com sabedoria. E isso te dá a capacidade de interpretar os cortes. Ninguém no mundo é melhor do que você que me assiste. Nenhum cabeleireiro ou cabeleireira que vocês assistem e batem palmas e admiram é melhor do que vocês. Vocês têm toda essa capacidade. O que falta muitas vezes é só a insistência e o acesso à informação de qualidade que muitas dessas pessoas tiveram. Então eu já vi muitas vidas transformadas, muitas cabeleireiras que morriam de medo de cortar cabelo. Na minha vida, como eu falei, são 19 anos em sala de aula, conduzindo treinamentos para profissionais. E as minhas alunas estão aí. Se vocês acompanharem os comentários aqui nos posts da nosso perfil no Instagram, vocês vão ver as pessoas falando. Eu falando é uma coisa, mas são as alunas falando. E é essa alegria que eu quero para todos vocês, tá? Primeiro, a coragem e saber que vocês são capazes. Depois, certo? Essa autoestima. Eu sou capaz. Eu amo cortar cabelos, eu quero aprender. Não é alguém que tem que falar, você pode ou não aprender, vai lá e faz o curso ou não. É tu que toma os rumos da tua vida e da tua profissão, certo? Claro que às vezes precisamos do apoio, compartilhar informações, mas se é intrínseco teu e se é um desejo, nós estaremos sempre do teu lado, certo? Rompa a barreira do medo, se permita evoluir, se permita ser treinada, porque é uma profissão nobre, cortar cabelo é uma profissão nobre, fantástica, mas ela exige dedicação, estudo, tempo, construção do profissional. E isso a gente tem que passar. Entenda as fases de um corte, entenda que muitas pessoas fazem malabarismo. Agora, tem coisas que eu tento não falar, mas eu adoro quando começo. Um belo show
que merece aplausos, e eu aplaudo sempre que vejo, porque gosto de espetáculos de arte, sobre cortes, sobre moda, sobre estilo. Estou lá para me divertir, curtir. É um entretenimento sobre a minha área, sobre cortes, maravilhoso, fantástico, incrível de ver, aplaudir, fotografar. Ou tu volta para o teu salão e tem tudo corrigido. Ou os passeios e as viagens servem só pelas lembranças daquilo que vivenciamos em alguma cidade, bons momentos talvez de uma viagem. Mas tecnicamente nós temos que entender o que estamos fazendo. Não que eu seja contrário a isso, mas eu jamais posso usar isso para ensinar e compartilhar informações. Eu posso fazer isso para um espetáculo, para mostrar como tenho talento e controle dos dois lados. Eu sei fazer isso. Mas como educador, como falei, eu tenho que ter uma responsabilidade de passar toda a construção, a lógica do que estou fazendo, de todos os movimentos, todos eles, com todos os segredos, sem esconder nada. E depois te dar a liberdade para que tu construa os teus movimentos com a tua assinatura. Nesse momento eu já passei pela tua vida com um papel e que cumprirei com muito prazer. É levar a informação e dar os fundamentos e dicas que fazem sempre, dicas não, porque é informação, técnica profunda, com muito conhecimento, em todas as explanações, para que tu comece sempre a voar. Vocês me acompanham aqui durante toda a semana, muitas pessoas chegaram ao perfil nesses últimos dias. Sejam todos bem-vindos. Talvez não conheçam todo o meu trabalho, muitas pessoas já conhecem o meu trabalho há muito tempo. E muitas pessoas gostam de aprender sempre assim, aos pouquinhos, sabe? Eu vi um vídeo, já tá legal, eu já entendi. Maravilha! Esse já entendi, ele é fantástico. Ele gera uma imagem. Mas a imagem, geralmente, é incompleta. Eu não posso dizer que não tenho nada, que a lousa estava em branco. Mas encontros como esse, eles sempre preenchem parte da lousa. Eles me dão um norte. Mas eu preciso ser honesto com vocês. A primeira questão, e isso é um quebra-cabeças, e nós somos um quebra-cabeça. Sempre assim, certo? Nós aprendemos e fomos montando a nossa imagem como profissional, a nossa experiência, e fomos sempre buscando informações. A mais importante dela está aqui embaixo. Veja, vamos começar assim, vamos preencher isso. A forma mais genuína de impactar a vida das pessoas é através da educação. A forma mais genuína de impactar a vida das pessoas é através da educação. Guarde isso, tá? A forma mais genuína de impactar a vida das pessoas é através da educação. Uma frase de um grande amigo meu, pessoal, chamado Gerson Raskin. Aqui, nesse quebra-cabeças, a base, observem, está reta. A frase está embaixo. Porque é o que sustenta um profissional. É a sua informação, é a sua base, é o seu conhecimento. Mas o que a gente precisa? A primeira questão é que nós temos que nos completar como profissionais e não sermos um profissional incompleto. Eu preciso muito ter fundamento. Eu não posso ser um profissional sem pés nem cabeça. Eu preciso ter aonde me apoiar. Eu não posso criar um corte lindo num dia e no outro não saber mais o que eu fiz. Não posso. Eu preciso ter informações através de um método de ensino. Eu preciso ter essas informações. Eu preciso aprender cada vez mais. Eu preciso construir a minha história com informação, com estudo de qualidade, certo? Eu preciso me permitir sempre ser treinável. Eu preciso praticar, eu preciso estudar. Eu posso ter parceiros durante a minha vida, com certeza, que podem me ajudar, marcas, empresas, escolas. E com tudo isso, eu construo a minha história como educador.
a minha história como profissional. Mas notem que a base é reta. Mas isso aqui, nunca, por mais anos de profissão que vocês tenham, nunca delimitem a história de vocês em conhecimento e habilidades. Nunca, nunca façam isso. Sempre sejam profissionais sem bordas, sem limites, porque a nossa vida é resultado de muitas experiências e ela é ilimitada. E nós vamos sempre construindo a nossa imagem. Construam a base de vocês com muita informação e dedicação. Usufruam das informações. Treinem até se tornar e construam o profissional que vocês sempre desejaram. Não aceitem peças sortidas na vida de vocês. Não se contentem com pedaços ou com migalhas. Por isso eu convido vocês a sempre usufruir, claro, dentro da decisão de vocês, do curso completo, que começa dia 15. 15 de maio nós teremos a nossa turma completa. É uma decisão de cada um seguir e completar a sua imagem e seguir estudando comigo, onde não há limite. Ou pegar, muitas pessoas, é normal, gostam de peças de bordas retas, onde limitam o seu conhecimento ao estou bem. É isso e tá bom para mim. E eu respeito completamente. Algumas pessoas pegam pequenas pecinhas, juntam e enxergam uma imagem e falam, estou feliz. Mas é uma imagem que falta um pedaço, falta uma parte. Às vezes não tem fundamento. Então, dessa forma, e sem limites, seja um quebra-cabeças sem bordas. E vá encaixando conhecimento, porque nós nunca estamos prontos. Eu não estou pronto. Nós precisamos sempre evoluir. E vocês serão profissionais criados por peças de vários grandes profissionais, por muitas experiências, cada um buscando o melhor de cada um e vocês compondo a própria história e assinatura. Amanhã à noite, terça-feira, no segundo momento da nossa jornada, estarei aqui novamente, falando com vocês sobre um assunto riquíssimo, sobre o Chanel novamente. Afinal, dentro da jornada, teremos ele e amanhã vamos tocar no assunto novamente. Eu convido todos vocês a se inscreverem gratuitamente na jornada para ter acesso a um conteúdo que eu não vou mostrar aqui nas lives. Vocês vão ver como buscar um acabamento sutil, leve e de encaixe de movimento nas aulas da jornada. Se inscreva gratuitamente. Receba todos os links, acompanhe todo o conteúdo. Durante essa semana, todas as noites, de segunda a sexta, estarei aqui durante toda a jornada. Refletindo sobre as aulas, hoje a aula 1 está liberada e ela fala dos 5 maiores erros que vocês jamais devem cometer se querem realmente aprender a cortar cabelos. Recomendo que assistam com calma, compreendendo cada palavra que foi passada para vocês na aula 1 que está disponível, a aula 1 da jornada, nos grupos, está lá. Reflitam sobre as decisões que vocês tomarão daqui para frente, o quanto vocês querem ser melhores, o quanto percebem ser possível aprender comigo também. E nós estaremos juntos sempre, estudando profundamente com todo o meu conteúdo no curso completo online. E em breve, com certeza, valorizando o tempo e o dinheiro investido nos cursos presenciais, chegando bem abastecido de informações através do curso e do material de estudo e voltando para casa e continuando a estudar sempre e com o meu acompanhamento, que é uma característica do meu trabalho para todas as minhas alunas. Sempre eu que respondo as dúvidas das minhas alunas do curso completo online. Então nós estamos falando de uma imersão, de uma mentoria que começa a partir do dia 15. Durante a semana falaremos mais sobre isso, esclareceremos mais. Agora aproveite, revejam as nossas aulas, aproveite a aula 1 da jornada. E amanhã, às 20 horas, eu estou aqui com vocês. Ótima noite, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, por essa segunda-feira à noite que inicia a nossa semana. E lembre-se, amanhã, 20 horas, eu estou aqui com vocês. Uma ótima noite.